Então, terceira questão do Livro dos Espíritos. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra, que não está mais do que a primeira. É definição incompleta. A suprema majestade do universo é, por dignidade própria, o inconcebível e o incomparável. Não é digno de um raciocínio apurado dizer que Deus é infinito, se não sabemos o que é o infinito, por faltar, ainda que seja uma abstração, sentido para tal, na mente dos povos e mesmo dos espíritos. Ele passa a ter a sua existência, e se ele existe, foi criado. Não pode ser nem ter os mesmos valores do seu Criador. A dedução formulada surge certamente da pobreza da linguagem, nunca para diminuir a personalidade central de todas as coisas. Nada se pode comparar ao arquiteto universal. Da sua vida estuante e vigorosa saem vidas com a marca do seu amor, incomparável. Somos todos filhos do amor. Só rapidinho nesse parágrafo, né, que me chamou a atenção, né? Não pode ser, nem pode ter os mesmos valores o que é criado, né? Ele não pode ter sido criado, né? Por isso essa discussão, né? Daí surge uma discussão que às vezes eu já vi muitas vezes no meio espírita mesmo, né? Se nós somos eternos, né? Que a própria doutrina espírita diz que nós não somos eternos, já que fomos criados, né? Somos imortais, né? E as pessoas se perdem nessa discussão, né? E acho que cai muito nisso. A gente tenta sempre colocar uma explicação para coisas que, na verdade, a gente não tem a menor noção do que significam, né? O que pode ser eterno? O que a gente entende do ser eterno? Aí discutir se a gente é eterno ou não é eterno. Então, são essas, né, várias discussões, né, que muitas vezes a gente leva, né, pela vida toda, que a gente entra, bebê, sai idoso, volta para a próxima encarnação e continua discutindo as mesmas coisas. Porque, sei lá, depois de quantas encarnações a gente vai ter o princípio da explicação de tudo que nos envolve, né? Por isso é importante essa leitura, né, que a gente está. É um mundo maior, nos preparando para um conhecimento maior, vamos dizer assim, né? Para essa caminhada. É discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E dentro da espiritualidade, é interessante isso, porque eu nem sabia dessa observação, Silvio, porque eu sempre falo que a gente é eterno. A gente vive a nossa eternidade. Agora eu tenho que corrigir. A gente não é eterno, né? A gente foi criado. E esse primeiro parágrafo me lembrou de um trecho que uma vez me passaram do Bhagavad Gita, que é bem sobre Deus. Ó, a Diva deve conhecer bem. Esse aqui lembrou demais, que aí vai mostrando, né, que por mais que você tente ampliar, o Criador é mais do que isso. E é mais, e é mais. E é muito bacana, bem essa questão que qualquer definição é, você tá circunscrevendo, exatamente. Então, é bem bacana. Ó, a Diva deve conhecer aí, que ficou, né, que você falar um pouquinho desse. Não, eu tava pensando justamente no Bhagavad, que eu falei para assim, gente, a passagem que eu me lembro é quando a Arjuna pergunta, né, e ele não queira saber, né, tem uma parte lá que ele fala que não queira saber, alguma coisa que a gente não está preparado, eu não sei muito bem como é que é, a gente já leu várias vezes, mas sempre me chamou muita atenção essa parte, porque
tão maior que a gente não tem, assim, eu acho que todas as aprendizagens que a gente tem é para nos melhorarmos, né? Não para descobrirmos o que é sim para nos descobrirmos no melhor que somos, mas não nessa grandiosidade, porque senão a gente se perde. Bhagavad Gita é muito, muito interessante essa parte mesmo. Agora, eu não me lembro exatinho como é que é, viu, Ismael? Faz tempo. Engraçado que agora você foi falando e eu estava aqui pensando, gente, eu devia ter pego o Bhagavad Gita, eu devia ter pego e esqueci. Mas isso que vocês estão falando, na verdade, é um livro que todo mundo deveria ler, porque o Arjuna, o tempo inteiro, ele vai fazendo um monte de pergunta do ser humano, né? E ele vai recebendo as respostas praticamente todas assim, ó. Não perde nem tempo perguntando isso, que eu não vou te explicar, porque você não vai entender. E toca a vida. É quase que o livro todo vai mais ou menos nesse ritmo, né? E mostrando a grandiosidade da coisa. E é assustador, né? Essa grandiosidade, ela é assustadora, porque o nosso cérebro é humano, ele é limitado, e ele, dentro dessa limitação, querer entender essa grandiosidade. E aí isso vira um monstro no sentido positivo, viu, gente? E se você imaginar que o Bhagavad Gita, né, é um poema dentro do Mahabharata, que são 99 poemas, né? Imagina quanta informação existiria, né, ali que a gente não tem nem ideia. O Gandhi, ele falava, né, que se você leu o Bhagavad Gita, o Evangelho, né, o Evangelho, O Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, e mais o que, né, que a gente já estaria, né, de boa, né? Então, é interessante. E eu vou fazer só um comentário também sobre o infinito, porque no final do século XIX surgiu um matemático chamado Cantor, George Cantor, e ele começa a fazer um estudo matemático do infinito. Mas como, né, era aquela coisa, como que você está fazendo um estudo? E aí ele começa a mostrar que só o infinito existe uma infinidade de infinitos. É bem interessante. E aí existe a matemática dos infinitos. Né, tem infinitos que são maiores do que outros infinitos, pelo incrível que pareça. E isso foi uma preparação para o surgimento de uma geometria que é extremamente importante para descrever a natureza, que são os fractais. Né? Então, é só para a gente perceber que se existe um estudo matemático do infinito, definir Deus como infinito, já é pobre, né? Já é pobre. Você começa a perceber que existem categorias de infinitos, relações matemáticas, já definir Deus dessa forma já está muito aquém. Agora, olha só que louco, né? Para nós, o infinito é o máximo do máximo, né? Aí você fala que não, tem um infinito gradativo, tem graduações de infinito, né? É para explodir a cabeça. Vamos lá. Só um pouquinho, eu já fiquei com a água que o Ismael falou dos 16 estados do líquido. Imagina mais que isso, gente. A minha cabeça não consegue. Eu faço exercício dentro da piscina todos os dias, né? E aí, quando eu fui olhar a água no dia da piscina, lá depois da nossa, eu cheguei, gente, dentro da piscina, vamos agradecer. Isso aqui, aí eu ficava assim, apaixonada pela água. Aí eu falei, não, só entender que tem 16 estados, meu cérebro já bugou, imagina mais, hein? Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo de sua magnânima natureza. Isso parece uma resposta do Bhagavad Gita. Aceita que dói menos. Somente ele conhece a si mesmo. A nossa evolução ou despertar é gradativa em todas as circunstâncias.
O saber sobre o Senhor nos vem pela força do progresso, que nolo entrega pelas mãos do tempo. Se a natureza não dá saltos em campo algum de vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus e, se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Somos espíritos imortais. Silvio, Oi, fala. eu só fazer um comentário nessa parte, quando ele fala aqui, né? E se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor. Porque para conhecer Deus é um processo que é gradativo, vai aumentando e vai ampliando, e é algo que seria infinito por não ter as palavras para a gente falar, né? Mas esse caminho é o caminho do amor, né? O caminho que cada vez mais vai entrando num novo patamar. E aí, nesse caminho, eu sempre lembro, e a gente, né, eu acho que muitos aqui, a figura de Francisco, né, a figura de qualquer um desses missionários, mas Francisco é uma figura bacana, porque era um amor tão grande, que para onde ele olhava, aquele amor era imenso, onde ele ia crescendo no conhecimento de Deus. E tem uma parte de Miramês, logo no começo do livro do Francisco de Assis, quando ainda era o João Evangelista, ele lá na ilha de Patmos, o Miramês falou assim, que o João, ele passou a amar tanto, que cada vez mais ele via tudo pululando. Ele usou esse termo, pululando, eu nunca esqueci. E é isso, né? Cada vez mais vai se abrindo e ele vai conversando e vendo a vida em tudo e conhecendo cada vez mais Deus. Ô, Djair, bom dia, meu amigo. Diga aí. Aconteceu os fenômenos, mas eu estou agora aqui. O que acontece? Eu tinha antigamente desdobramento, é uma coisa particular, mas está dentro desse contexto aqui. Eu tinha os meus desdobramentos, mas eu não tinha consciência porque eu era ignorante, né? Então, o primeiro desdobramento que eu tive consciente foi justamente isso que eu fiz. Eu me vi desdobrado e não sabia, assim, da minha condição, tempo e espaço, né? Eu fiz essa pergunta: que é Deus? Aí veio uma resposta. Me apareceu um campo muito grande, cheio de crianças, como você está falando ali, crianças brincando, crianças alegres, crianças pintando. Aí eu, tipo assim, um drone, eu saí voando sobre esse campo imenso com essas crianças brincando, desenhando. Aí falou assim, uma voz muito forte: Deus é amor. Aí voltei para a matéria. Foi a minha primeira experiência de desdobramento consciente. É isso só que eu queria falar. Que bênção, Djair. Que bênção. Essa coisa da escola do amor que você ressaltou, Ismael, isso até dá para a gente entender, porque se a gente trouxer para a nossa vida diária, tudo que tem amor envolvido, é só ver as nossas relações, não só com a família, mas com os conhecidos. O que tem amor, a gente não se preocupa em entender, em compreender, em aprender nada, a gente simplesmente aceita. Pode qualquer um aí refazer suas relações de amor nessa nossa vida encarnada. A gente não se preocupa em aprender, em entender, em compreender nada. A gente simplesmente aceita. Então, por isso que ele recomenda aqui. Vai para a escola do amor. Porque quando a gente começa a amar, a gente não perde tempo questionando. A gente segue. Mas, o Silvio, veja só. O que eu vejo assim, tem isso aí, mas a gente também tem que saber que nosso estado evolutivo, a gente precisa ter essa resposta assim, do racional, entendeu? Porque tem muita gente que está praticando um ato errado e está pensando que é por amor. Então, também, por isso que a gente precisa ter um pouco dessa razão, entendeu? Desse balizador. Por isso que às vezes eu fico procurando. E voltando de novo, assim, às vezes em alguns desdobramentos, eu sei que eu sinto, né,
que a gente tem que ser mais amor, não se apegar a essas coisas que a gente se apega aqui, porque quando você está em desdobramento, você já sente mais. Mas essa parte nossa aqui na matéria, há que ter pelo menos um tiquinho disso aí para evitar esse pessoal fanatizado, entendeu? Esses fanatismos, visões erradas do amor. Ah, eu matei por amor. A gente escuta isso. Só que ele confunde, ele matou por inveja, ciúme, seja lá o que for, mas não por amor, mas ele confunde amor com egoísmo, amor com posse, e assim sucessivamente. É só isso que eu queria falar. Somos espíritos imortais. Estamos inseridos, se assim podemos dizer, no bojo do infinito, cujo movimento lembra a inspiração e expiração que nos sustenta a todos. Usamos de todos os meios disponíveis que já conhecemos para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião que nos induzem a isso. No entanto, somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós, a pulsar dentro dos nossos corações e a nos dizer: a paz seja convosco, que traduz toda a felicidade na brandura e suavidade do seu calor espiritual. Se o infinito passar a existir e for conhecido pelas almas com seus variados mistérios, não poderemos tomá-lo como a causa primária de todas as coisas, e sim como atributo da inteligência maior. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a ele atribuímos, o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque ele é, em essência, incomparável. Deus é infinito nas suas perfeições, nas qualidades inerentes à sua personalidade, que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é o todo que se vê e muito mais, tudo o que os nossos sentidos alcançam. Espera que eu me perdi. Ele é espírito e importa, sim, que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Ele vibra nas formas das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Deus é ternura, na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição, se referindo a Deus, é incompleta. Todavia, vamos transcrever a do apóstolo João, por não a encontrarmos outra melhor. Deus é amor. Ainda assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. Ou seja, não entendemos nada. Uma pergunta assim, um questionamento e uma pergunta. Porque todas as vezes a gente fala muito do amor e de Deus, sempre olhando assim, né? Os campos floridos, as coisas bonitas, as coisas que nos fazem bem. Mas também aquelas dolorosas, né? Também aquelas, quando eu brinquei agora, falei das monstruosidades, também elas são Deus. E essa percepção do amor nisso, né, faz é muito interessante, né, porque a gente está muito limitado. A minha impressão, cada vez mais, é das minhas limitações, do tanto que a gente tem que aprender para amar, né, é como se, quando o DJ estava falando aí, a sensação minha, assim, é como se a gente ainda tivesse, sabe, no pré-primário, sei lá, nem no pré-primário, um local mais assim, de aprendizado. E aí tudo que a gente lê é para ir
brotando na gente essa semente do amor, assim, de compreensão do amor. Quando você falou do amar a todos, aí a gente, de repente, tem uma pessoa que todo mundo detesta e você ama. E você sabe que ela faz coisas erradas, que ela tem um gênio difícil, que ela é isso, ela é aquilo, mas você ama aquela pessoa. E aí você vira e fala assim, ó, eu amo. Não sei por quê, não sei por que cargas d'água, eu sei tudo que ela faz de errado, mas eu amo essa pessoa. E ser capaz disso, né? Pode ser, mas eu amo essa pessoa. E isso a gente é um aprendizado tão pequititinho ainda. Eu acho que isso que é, para mim, é importante, né? Não sei. Você tocou num ponto importantíssimo, Diva, que a gente só vê amor, só vê bondade no que, na verdade, agrada aos nossos olhos. Mas quem consegue ver amor, por exemplo, agora estourou outro conflito mundial, e ali existe o amor de Deus. Ali é um meio que, amorosamente, ele está usando para, a gente não entende, mas para despertar aqueles espíritos, para que eles possam recuperar a sua jornada. Então, tu falou das atrocidades, dos monstros, e isso é verdade. A gente só vê beleza, só vê amor nas coisas que agradam aos nossos olhos, e esquece que o amor dele está em tudo. Quando a gente diz em tudo, já aí a gente já separa, né? Porque a gente acha legal, porque a gente não acha. Daí vem a ideia de castigo, de outras coisas. Mas a bondade, o amor de Deus está em tudo, até nas coisas que nos parecem monstruosas. É que a gente não compreende, a gente não compreende o mais simples, que é o que seria Deus, o que seria o amor, ainda mais os meios com que ele age, né? Acho que diz aí, acho que o Ismael quer falar também. Fala, Eu queria fala aí, falar Ismael, uma depois eu coisinha. falo. Você levantou antes de Jair. Ah, então, pegando esse gancho que eu achei fantástico do Silvio, só acrescentando isso aí que ele falou, que onde tem que é sobre a nossa ótica, a nossa ignorância, que não é amor. No livro dos Espíritos, sei lá qual é a pergunta, 700 e pouco, fala justamente isso. Nesses conflitos, ali é o amor, entendeu? Tudo depende da ótica que nós queremos ver. É só isso. É pegar isso aí, só está tudo fundamentado no livro dos Espíritos, uma questão lá, 700 e pouco, isso que o Silvio acabou de falar. É uma realidade, é um fato, mas só sobre a nossa ignorância, entendeu? Não bate, mas é isso. E esse ponto, né, que a Diva trouxe, que vocês estão trazendo aqui, nossa, realmente foi uma sacada, assim, maravilhosa. E se tudo é o amor, e o amor é conexão, é unidade, é o envolvimento, é cada vez mais a gente desenvolver mesmo esses olhos nas situações mais diferentes, aquelas situações em que aperta o nosso calo, ou nas situações de guerra, é envolver em amor, né? Porque, de certa forma, nós estamos ligados em todos esses processos por conta dessa unidade que o amor gera. Então, estar em estado de amor em todas as situações, inclusive ali na guerra, você está vendo, e está ali envolvendo, e está em prece, e está em uma irradiação de luz, é algo que conscientemente a gente pode fazer e ampliar, né? Então, esse que é um ponto que eu queria trazer. Eu fiquei pensando aqui É. sobre as linguagens, né? Quando a gente fala das linguagens que tem palavras, que tem letras, frases, né? Tudo concatenado numa condição de elaboração mais mental. E pensando na arte, né? A arte, ela vem de um outro canto, sabe? E ela tem uma linguagem própria. É comunicação, é linguagem, que é diferente de algo que vem do lugar da mente, né? Dessa elaboração estruturalmente falando. E aí eu fico pensando no amor, como é isso, né?
que a gente fica tanto, o Deus, o amor, que a gente fica tanto enquadrar, tanto numa linguagem mental, e pode ser também uma linguagem artística, mas eu acho que ela tem uma linguagem própria, que é o acolhimento de todas as linguagens imagináveis e inimagináveis. Aí para mim veio muito isso. Uhum.